o vigarista, o mentiroso, quanto mais, tá certo? A pessoa inepta, incapaz, o psicopata. Você não pode discutir com essas pessoas porque o senso de autoevidência delas não é o mesmo das pessoas normais. O que é questionável é saber se todos os homens, sendo especificamente iguais, são individualmente iguais. Né? Então, é como se dizer, todas as vacas são criadas iguais. Né? O que não impede que esta vaca dê 40 litros de leite por dia e esta outra aqui não dê nenhum. Ou seja, ou se dizer, todos os cavalos são criados iguais. Sim, todos os cavalos pertencem à espécie equina, não tem a menor dúvida. Tá certo? Mas você vai ter desde o pangaré de carroça até, né, um cavalo puro sangue campeão de corrida. Quer dizer, eles são evidentemente diferentes. Pode haver diferenças qualitativas, individuais e grupais, que não desmentem de maneira alguma a identidade de espécie, mas ao contrário, a pressupõem. Se você diz que um cavalo é melhor do que o outro, você está pressupondo que ambos são cavalos. Você não vai dizer, olha, esse cavalo aqui, ele é melhor do que esta tartaruga. Eu digo, depende para que fim. Se você tentar montar uma tartaruga, vai ser um problema. Tá certo? Então, né, ou você dizer, olha, por exemplo, um sorvete é mais gostoso do que esta caneta, por exemplo. Né? Não tem sentido. Né? Para que os vários sorvetes possam ser comparados qualitativamente, é necessário que sejam sorvetes. E assim por diante. Tá certo? Então, as desigualdades qualitativas dentro de uma espécie pressupõem a unidade da espécie, senão a comparação não seria possível ou não faria sentido. De modo que nós podemos dizer que a proposição, tal como está na letra da Declaração da Independência, ela é autoevidente porque ela é tautológica. Ela diz que todos os homens pertencem à espécie humana. Então, a palavra criados é importante. Ela não diz todos são desenvolvidos iguais. Todos permanecem iguais ao longo da sua existência. Não, eles foram criados, quer dizer que na sua raiz ontológica, ou seja, na constituição da espécie, eles são iguais porque pertencem à mesma espécie. Então, eu digo, mas é o caso de você perguntar, mas como é que uma professora de filosofia não percebe um treco desse? Ou seja, então, ela está atribuindo a outras pessoas um erro que ela mesma está inventando na hora. Então, primeiro, Aristóteles jamais disse que a existência de homens naturalmente escravos é um juízo autoevidente. Aliás, ele nem disse que é evidente de maneira alguma. E a prova de que ele não considera isso evidente, é que ele coloca isso não num tratado de lógica ou de metafísica, mas no tratado da política, onde ele explicou, já no início, que a política não é, tá certo, uma ciência rigorosamente lógica, não é uma ciência teorética, é uma ciência prática, onde o único método possível é a dialética e não a lógica analítica. Se ele acabou de explicar isso, então o que ele está dizendo? Neste livro inteiro não haverá nenhuma proposição autoevidente. Proposições autoevidentes só podem existir na esfera, vamos dizer, da ontologia geral, ou metafísica, ou na esfera da pura lógica. Se nós estamos tratando de entidades, vamos dizer, do mundo empírico, como é a política, não há juízos autoevidentes ali. Mais ainda, os juízos da política são até mesmo mais ambíguos do que, por exemplo, os juízos da biologia. Porque os juízos da biologia, vamos dizer, eles emanam de observações que, em princípio, devem se repetir exatamente iguais para os vários observadores. E na ciência política, ele já explicou desde o início que isto é impossível. Por quê? Porque as entidades da política não existem fisicamente para a nossa observação sensorial. Elas só se constituem pelo pensamento humano. Então, se você disser, o que é o Estado? Eu digo, bom, você pode procurar o Estado com os seus olhos, com as suas mãos, você não vai achar. Quer dizer, você só pode perceber a existência do Estado mediante, quer dizer, uma complexa armadura, tá certo, de
percepções parciais que você arquiteta, que você monta num conceito geral. Se você não for capaz de montar esse conceito geral, o Estado não existe para você. Ora, na montagem desse conceito entra, então, segundo Aristóteles, sempre aqueles dois componentes que são o discurso do agente e o discurso do estudioso que analisa o discurso do agente. Tá certo? Então, isso quer dizer que os vários agentes definirão as entidades políticas não de acordo com nenhum critério científico, mas de acordo com a influência que querem exercer sobre os outros, de modo a deter, ampliar ou conservar o poder, o que já cria uma complexidade enorme. Então, dentre os vários discursos de agentes, que são discursos evidentemente que se contradizem, o estudioso opera ali um procedimento dialético, ou seja, ele procura descobrir quais são as premissas comuns que estão subentendidas nos vários discursos contraditórios. E a hora que ele pega essa premissa comum, ele diz, bom, então todos estão falando é disto aqui. Parecia que estava falando de coisas diferentes, mas existe uma unidade secreta, discreta ou invisível por baixo do que eles estão falando. Como é que o estudioso faz isso? Ele monta um novo conceito. Então você vê que essas entidades que existem na política, como por exemplo o governo, as constituições, as leis, a tirania, a democracia, a ditadura, a anarquia, etc., etc., são coisas que não existem fisicamente. Elas podem ter uma manifestação física. Por exemplo, se você vê todo mundo, né, se você vê uma massa, por exemplo, invadindo lojas, tocando fogo em tudo e tal, você pode dizer que isso é anarquia? Então, não, isso é uma manifestação, pode ser uma manifestação da anarquia, a qual pode ser reinante num país inteiro num determinado momento, ou pode ser um fenômeno parcial que aconteceu dentro de uma sociedade que no resto está perfeitamente em ordem. Tá certo? Então, eu digo, você jamais verá a anarquia. Você pode ver acontecimentos, por um quebra-quebra, uma rebelião, etc., etc., que para você indicam a existência de um outro fenômeno que em si mesmo é invisível, chamado anarquia. Então você só vai chegar à anarquia através, vamos dizer, de uma construção conceptual, na qual você vai usar, vamos dizer, como matéria-prima os discursos dos vários agentes envolvidos, explicando o que eles estão fazendo. Então, provavelmente, né, os agentes da anarquia não a chamam de anarquia. Podem chamá-la se forem anarquistas ex-professo, tá certo? Mas em geral não é o caso. Então explicarão o seu procedimento que você chama de anárquico, eles dirão que é a manifestação de uma ordem mais profunda, ou de uma ordem futura, ou de uma ordem virtual, etc., etc. E você verá aquilo como anarquia e eles não. Então aí você já tem, vamos dizer, um duplo discurso de agente. Então, o que o analista vai ter que fazer? Vai ter que examinar quais são as premissas comuns em que se baseiam essas duas versões contraditórias, para você encontrar por baixo dos discursos conflitantes uma entidade real ao qual eles estão se referindo, que eles estão interpretando diversamente, mas partindo de uma percepção comum que permaneceu mais ou menos encoberta. Tá certo? Então, você vê que num estudo desse, nenhuma proposição pode ser auto-evidente de maneira alguma. Então, isso quer dizer que Aristóteles jamais considerou que esta proposição fosse óbvia. Não, ela é uma conclusão, tá certo? Incerta e imprecisa de uma multidão de observações diferentes. E mais ainda, quando ele diz alguns homens são escravos por natureza, tá certo? Ainda existe a ambiguidade do que significa para ele a palavra natureza. Hoje, quando nós ouvimos isso, nós entendemos que a natureza é uma entidade totalmente externa, independente do ser humano, regida por leis, tá certo? Matemáticas, e que, então,
a tendência, vamos dizer, do indivíduo a ser um escravo deveria estar registrada no seu código genético. Mas esta interpretação que nós fazemos, Aristóteles não conhecia o código genético, tá certo? E a noção dele de natureza não era essa noção objetualista e fisicalista que nós temos. Para ele, natureza significa vamos dizer, a essência de um ente, aquilo que o ente realmente é. Então é um conceito filosófico de natureza e não um conceito científico materialista moderno. Então, se perguntássemos se Aristóteles, vamos dizer, reencarnasse hoje, tá certo? Ou ressuscitasse, e nós perguntássemos para ele, foi neste sentido que você quis, no sentido moderno, tá certo? Materialista, evolucionista, etc., que você quis dizer que há homens escravos por natureza, ele ficaria imediatamente perplexo e diria, não sei, parece que não foi bem isso que eu quis dizer, precisamos examinar isto. Tá certo? Então, é uma proposição que o decurso do tempo tornou ambígua. Tá certo? Então seria preciso escavar qual é o sentido da palavra natureza em Aristóteles. Para você entender esta proposição. Só por isso aí, só por esta ambiguidade dela, você já vê que não pode ser uma proposição autoevidente e que jamais Aristóteles consideraria isso uma coisa óbvia. E já os Founding Fathers, quando escreveram, consideramos autoevidente que todos os homens foram criados iguais, e eles estavam conscientes de que era uma proposição tautológica. Senão eles não teriam colocado a palavra foram criados, eles diriam são iguais, sempre e em todos os casos. O que é uma proposição empiricamente falsa. Nós sabemos que os homens não são iguais. Não é isso? Há pessoas melhores e pessoas piores. Tá certo? Ninguém vai me convencer que São Francisco de Assis era tão bom quanto o Zé Dirceu ou Barack Obama. Tá certo? Isso para não falar do maníaco do parque ou do Champinha. Quer dizer, só que aí entra uma outra nuance desse estudo que o torna infinitamente mais interessante e mais urgente. A percepção da autoevidência, nós sabemos que ela não é igual em todas as pessoas, tá certo? Mas Aristóteles já advertia que não deve haver debate filosófico com um indivíduo que não conhece, não compreende ou não aceita os princípios fundamentais do discurso. Ou seja, por exemplo, o vigarista, o mentiroso contumaz, tá certo? A pessoa inepta, incapaz, tá certo? Um psicopata. Você não pode discutir com essas pessoas porque o senso de autoevidência delas não é o mesmo das pessoas normais. Então, aí nós vemos que o conceito de autoevidência não pode ser expresso logicamente porque ele depende de um elemento psicológico, que é a normalidade das pessoas envolvidas. Isto aqui é de uma importância fundamental. Eu acho que, na verdade, que todos os problemas humanos derivam disto aqui. Então, os homens são criados iguais no sentido de que eles pertencem à mesma espécie, mas há uma diferenciação individual que é de uma elasticidade monstruosa e que, vamos dizer, a história e todas as ciências o confirmam. Por exemplo, eu já enfatizei no outro dia a diferença de poder. Não há nenhuma espécie animal no qual haja uma diferença de poder, como havia, por exemplo, entre Joseph Stalin e um prisioneiro do Gulag, onde Joseph Stalin podia tudo, o cara do Gulag não podia nada. Tá certo? Peraí, a transmissão aqui do Instituto caiu. Finalizar a chamada e fazer de novo. Eles estão com um problema na conexão. Não, parece que está voltando. Eu não gosto de prosseguir a aula se eu não tenho certeza que o pessoal do Instituto Olavo de Carvalho está acompanhando. Por quê? Porque eles são o meu feedback, né?
Eu gostaria de ter imagens, sei lá, se fosse possível agrupar os alunos, né? Um grupo em cada cidade e tal, e eu botar aqui as 20 imagens dos vários grupos ao mesmo tempo, seria ótimo, mas isso realmente não é possível. Então eu escolhi, né, um grupo como o meu feedback, né, eu preciso olhar a cara dos alunos e saber, né, conforme o olhar de inteligência, né, ou o olhar de perplexidade, ou o olhar de idiotice total, eu saberei se a minha explicação está sendo suficiente ou não. Isto é o que no jornalismo se chamava, sem ofensa, hein, o idiota padrão. Tá certo? Então, o idiota padrão era um sujeito que a gente escolhia, realmente um contínuo, um faxineiro, tá certo? E dava nossas matérias para ele ler. Porque se ele não entendesse, não era ele que estava errado, era a matéria que estava ruim. Tá certo? Então, é claro que se você desse para o seu editor, seu chefe, ele entendeu o que você tinha escrito, né? Mas partia do princípio de que o leitor geral do jornal não é uma pessoa habilitada em jornalismo, então precisa ser uma pessoa ignorante não só do jornalismo, como do próprio assunto. Então você pegava um idiota padrão e falava, lê aí, o que eu disse? Daí ele explicava para você, se ele entendeu, está tudo certo, se não entendeu, né? Não há nenhum demérito da parte dele, há um demérito do redator. E eu também a mesma coisa, né? Eu tenho essa verdadeira obsessão de saber se as pessoas estão entendendo, né? Porque eu já tive experiências no meu exercício da minha função de professor, eu já tive experiências tão deprimentes e tão acachapantes que eu nunca mais quero voltar a experimentar aquilo. Quer dizer, de você explicar uma coisa durante anos a fio e depois de repente você vê que o sujeito não entendeu nada desde o princípio até o fim, que ele entendeu outra coisa completamente diferente, né? E que, vamos dizer, a influência benéfica que você tinha tentado exercer tinha virado outra coisa, né? Até durante um tempo as pessoas me acusavam de criar cobras, né? Então, e era verdade. Então eu só comecei a ter algum resultado, né, nos meus esforços pedagógicos a partir de 2000, 2001, mais ou menos, né? Antes, até então, eu me considerava o maior fracasso pedagógico da América Latina, junto com eu e o Paulo Freire, né? Mas depois a coisa começou a funcionar. Quer dizer, eu creio que algo da técnica explicativa eu consegui aprender e obter algum controle se a pessoa está entendendo ou não. Então isso é fundamental para mim. Por isso é que quando cai a transmissão deles, eu prefiro até parar e pedir que os outros tenham um pouco de paciência.